são um casal de teatro e cinema. Vou conversar com a Denise Fraga e com o Luiz Vilaça. Pra cá. Em primeiro lugar, é o seguinte, Luiz, esse espaço de dirigir a Denise no teatro é meu. Não pode ficar roubando o espaço. Pensei muito em você, viu, Jô? Ah, mas só pensou. Ah, tá bom. Junta mais aqui. Pronto. Você não, falei ela. Tá bom, desculpa. Não, tô brincando. Venha. Venha também. A peça é Sem Pensar? Sem Pensar, de uma Como é que autora vocês inglesa. descobriram essa peça? Como é que foi isso? A gente foi para um festival com o contador de histórias, que eu tive aqui do filme. Do filme? Um festival lindo, para adolescentes só. 3.000 adolescentes numa cidade pequena na Itália. E na volta a gente passou por Londres para assistir algumas peças. E eu tinha feito uma pré-pesquisa e tinha achado interessante a estreia de uma menina super bem comentada, uma autora de 17 anos, no Royal Court Theatre, recém-formada. E eu comprei os ingressos. Quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, a capa da Time Out era: se você tem uma coisa para fazer em Londres essa semana, Sem Pensar, de Ana Reis. A gente foi e pirou. Quando é que foi? Agosto. Agosto... Agosto agora. Do ano passado. Foi super rápido. Foi super rápido, super rápido. E era um sucesso lá, Jô. Assim, ela é um fenômeno, você precisa ver. Você que gosta de boa dramaturgia, que eu sei, é um texto sensacional. A gente ficou muito animada. Aí saímos do teatro. Eu sempre insistia para o Luiz dirigir teatro, que eu sempre achei que o grande barato dele como diretor de cinema e TV é o ator. É o ator? Nossa. E no teatro a gente tem essa felicidade de ensaiar meses, né? E ter eu enchendo o saco do lado, pra você ficar tranquila, eu também enchi o saco dele, tá? Não, mas tá bom. Por isso que eu lembrei de você, viu? A gente lá no fundão, no Ricardo III, sofrendo juntos. Mas essa investigação dos meses de ensaio, que ele agora provou e adorou. E aí a gente conseguiu os direitos. Agora, quando vocês chegaram lá, a peça era recém-estreada lá? A peça era recém-estreada, ela estava lá 15 dias. E era o que era comentado, assim, do teatro, mas com uma grande surpresa de uma menina recém-formada, assim. Menina de 17 anos? 17 anos, agora ela tem 19. Curso no Royal Court, ela fez um curso de dramaturgia, um curso livre, assim. E entregou esse texto como final de curso. E é um fenômeno, meio Mozart, assim. Fez, com 17 anos, uma obra... Espero que ela não morra aos 30, né? Não, ela tá... E você sabe que ela... Ela estreou junto, sexta-feira, o segundo texto dela. Ela A gente não estreou veio na pra nossa estreia, dia porque ela tá 13. estreando lá. Sei, mas ela tá com o quê? Com 19? 19. Então. De que trata a peça, afinal de contas? Explica, vai. Não, o que é mais legal da peça, para mim, é aquele velho lugar que eu adoro, que é esse fio da navalha entre drama e comédia, que você sabe bem, Jô. Então, ela faz uma situação absolutamente dramática, falando da falta de comunicação familiar, um casal com um casamento desgastado, que faço eu e o Kiko Marques. Essa menina de 13 anos, filha deles, que faz a Júlia Novaes lindamente. E aí, essa menina está se apaixonando, de 12 para 13 anos, pelo inquilino que aluga um quarto, que é um rapaz de 20 e poucos. Eles, as turras, num casamento em crise, com uma traição no meio, naquela discussão já no trilho de um casal que briga. E ela faz tudo isso ser hilário dentro de uma situação absolutamente dramática. O que eu acho lindo do texto é que ela trata dessa falta de comunicação familiar, como a gente às vezes trata tão mal pessoas que a gente mais ama, né? Como a gente almoça e janta às vezes sem conhecer nosso irmão, nossa mãe, né? Essa cegueira cotidiana. Marido não entra nessa coisa? Entra também. Tudo que a gente não tiver atento para cuidar, né? Ela fala disso, dessa falta de visão, dessa cegueira de pessoas que vivem juntas, de uma forma hilária. Você morre de rir a peça o tempo inteiro. E tinha essa reação em Londres e a gente agora ficou muito feliz de ver essa reação no público aqui no Tuca. É um riso nervoso, muitas vezes, muito bom. Quem fez a tradução da peça? O Rodrigo Haddad. E há uma...
como é que eu vou dizer, uma climatização para o Brasil ou não? Ou A peça, a peça é lugar? muito universal, então não tem. Ela Não é uma precisa. casa que poderia estar em qualquer lugar. Né? Agora, o que tem de autobiográfico nessa peça, numa menina de 14 anos, de 17 anos? Ela se coloca como mãe, como filha, como o quê? Eu acho que ela fala que não tem nada autobiográfico Não, dela, não né? tem de autobiográfico, mas tem uma visão. Eu acho que ela a forma como ela vê as relações mais adultas. Ela até fala que foi mais fácil escrever a parte do casal do que da parte dos meninos, dos adolescentes. Claro, porque tem um afastamento maior. Exatamente. Né? Mas ela, por um outro lado, ela faz uma coisa muito interessante, Jô, porque ela não é maniqueísta de botar essa menina de 13 anos como uma heroína adolescente na peça, sabe? Que saca tudo. Então, ela põe todo mundo com dois lados. O texto ele é muito multifacetado nisso. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Não tem essa heroína permeando a história, sabe? Ela é muito esperta. É muito bacana o texto. Vamos ver umas fotos aqui, temos umas... Vai me falando aqui o elenco que eu daqui... É o Cauê Teloli, que faz o Daniel, um talento de ator impressionante. Aí tem as meninas, a Paula Ravache, a Júlia Novaes, a Isabel Wolff e a Verônica Sarno. A gente fez um monte de teste, né, Luiz? Tem 3 estreantes no elenco. Tirando a Júlia Novaes, que é do mês, 3 são estreantes, assim, são meninas... E quem mais tem no elenco? Eu, Kiko Marques, a Virgínia Bukowski. O Kiko Marques e a Virgínia Bukowski que estavam com a gente no Alma Boa, de Setsuan. Tá ótimo. O Kiko maravilhoso. Um beijão pra ele. Vamos rodando as fotos para dar tempo de ver mais. Olha lá. Aí Kiko e Denise com as meninas em cima, que é um cenário todo vazado. É uma casa que você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. De quem é o cenário? Do Valdir Lopes. Ele fez o Contador de Histórias comigo. Vamos mais. Eu não tinha visto essas fotos. Ótimo. Essa é uma cena clássica aí, que são os 4 assistindo TV, onde tudo acontece. Você sabe, Jô, que ela se vale de coisas muito cotidianas, assim, tipo a luta pelo controle remoto, coisas que todo mundo reconhece, né? Na sua casa, quem é que manda no controle remoto? É você ou é o Luiz? Puxa, acho que tem sido o Pedro, viu? O mais novo. O filho. Claro. Como é que estão os Estão muito bem, estão muito bem. E pra gente até é curioso, porque é uma... que a gente fala, não tem nada a ver com a gente, mas assim, casualmente é um casal de 45 com 2 filhos adolescentes de 11 e 13, que é um pouco que trata a peça. Já estão com 11 e 13? 11 e 13. O Nino está com 13. É a segunda vez que eu faço na ficção, que eu tenho na ficção, em peças que eu estou fazendo, filhos da idade que eu tenho em casa. No Ricardo III... No Ricardo III era uma idade parecida, Também segundo que a gente pesquisou. Daí ficou o né? apelido dos príncipes. príncipes. Que, aliás, eram 2 príncipes mesmo, eram lindos. Acabou a foto? Só tinha 2 fotos. Tá certo. Não, acho que tem mais 2, mas vamos conversar um pouquinho mais. Que diferença você sentiu, se é que sentiu alguma, na direção de teatro para direção de cinema? Não, o que eu mais brinco com eles é que é um desespero fazer um plano geral de 1h40 sem corte, né, Jô? sem poder fazer uso da tesourinha depois na montagem, de um close aqui, não ter que mostrar a reação do outro. Quer dizer, tudo que a gente usa no cinema, lá no teatro é aquela coisa que você tem que resolver, né? Você tem que se virar naquela... Mas eu acho que o que me fascina em teatro, quando eu dirijo teatro, é exatamente isso. Você vê aquela coisa inteira. Exatamente. Né? É. E agora, as cenas não estão, evidentemente, todos em cena o tempo todo. Não, mas pelo menos 4, né? Sempre. Na grande parte tem a cena principal, que é onde estão os diálogos, o foco da cena, mas você tem a possibilidade de ver o que está acontecendo no resto da casa. Então, assim, você pode escolher, tem uma escolha ali. É uma encenação linda que o Luiz fez, que é uma casa toda vazada ali, como está uma casa esqueletada. E ele fez acontecer, durante a cena que está acontecendo, às vezes a filha está passando um super drama no quarto e eu, mãe, estou na sala lendo um jornal. Então, você vê essa casa inteira como uma casa de boneca funcionando, essa família cega de si mesma, num plano na casa inteira. Ele não priorizou focos de luz, entendeu? Então, é muito legal que a gente vê, é aquela vontade que a gente tem de olhar o prédio em frente. Eu moro na frente de um prédio que é todo envidraçado. Às 8 da noite,
Eu chego na janela do meu quarto, Jô, eu te confesso, é uma festa de vida. E a Você vontade... fica até que horas? Até umas 11h30? 11h30, meia-noite. Quando eu tô assim, sossegada, Denise, eu fico até umas 9h30. Espera um instantinho que ele está comendo a namorada ali na sala. Não, mas a vida alheia sempre é muito... para um ator, então, a vida cotidiana, você observar a vida rolando assim, né? É uma coisa... Para os outros é bisbilhotice. Para nós... A gente é material de estudo. trabalho. Material de trabalho. Mas, enfim, e eu acho que a peça tem esse janela indiscreta, sabe? De você conseguir ver a... E a Não, mas peça o legal é muito... exatamente não priorizar com luz, porque aí perde totalmente assim, ele está dirigindo cinema. O bom é exatamente ver essas ações. O Flávio Rangel, quando dirigiu A Escada, que obviamente vocês não viram, mas do Jorge Andrade, era isso, era um prédio em que as coisas aconteciam quase que ao mesmo tempo. Mas aí sim, ele priorizava com luz, que também não tinha outro jeito, que era muita cena, muita coisa, enfim. Mas o barato dessa relação com o adolescente é que vocês têm 2 adolescentes em casa. Até que ponto a ficção se mistura com a realidade? Ficaram mudos. Esses meninos devem ser terríveis. Não, ao contrário, até, né? Mas, assim, claro que durante os ensaios a gente falou muito deles, assim, porque tinha o personagem da Julinha, da Júlia Novaes, que é a Delilah. O tempo inteiro a gente falava o que faz um menino de 12 para 13 anos, né? Como é que é esse comportamento? E a gente tem um menino de 12 para 13 anos. Mas qual é a sua teoria sobre a adolescência? Olha, a adolescência, eu escrevi um texto sobre isso que está no meu livro Travessuras de Mãe, que são as crônicas que eu escrevo na revista Crescer, porque a adolescência do Nino aconteceu há 1 ano atrás, ele foi até com 12, assim, foi 1 mês que aconteceu. Eu digo que a adolescência é um fenômeno da natureza. A adolescência é que nem chuva de granizo, terremoto, essas coisas que acontecem de repente, caem na sua casa assim, tum. Um dia você vê uma porta bater. Você vê que o Nino, um dia eu liguei em casa, ele atendeu. Alô, mamãe? Eu falo, quem é essa pessoa? Quem está falando? E aí você desconhece aquela criatura. Nino. E vem uma voz que nunca tinha saído, né? Mãe, do quarto. Você fala, parece um urso saindo da hibernação, sabe? Assim, uma coisa que é fora. Tem até uma música do Toquinho, que eu nunca tinha pensado, que é uma música que eu acho bonita, mas eu nunca tinha tentado. Né? A vida se abrirá num feroz carrossel. É isso mesmo. A vida se abrirá num feroz carrossel. Um negócio que, de repente, ele vira. O Nino faz até uma coisa bonitinha agora, que ele faz assim, tá bem adolescente, ele faz assim, tô nervoso. E eu falo, são hormônios, filho, são hormônios, né? Você fala isso pra ele? Eu falei, você é adolescente. Ele vem esse negócio que nem um fenômeno da natureza, é bonito de ver. Eu acho que você suporta algumas portas baterem a mais por causa da beleza que é a observação desse momento como esse fenômeno natural, né? Não, claro, é evidente, é uma maravilha. Eu acho que toda a família passa por esse momento, né? Vamos quero falar um pouquinho das histórias Monteiro Lobato. Eu acho que a gente tem no telão aqui, não tem? É verdade, Cadê? do Mundo do Sítio, né? Olha aí. Conta um pouco, o que é? Isso foi o pessoal lá da Editora Globo que me pediu se eu li as histórias do Mundo do Sítio, que é esse site que você entra, brinca e faz um monte de coisa. E tem as histórias contadas. Eles me pediram para narrar as histórias. Eu, vindo já dos meus 2 filhos, eu acho que eu cheguei lá para narrar as histórias com as vozes todas suave, aberta, narrando tantos personagens fascinantes e tão diferentes entre si, mas foi divertido fazer. Você fazia os personagens todos? Eu acho que eles nem esperavam que eu fizesse isso. Mas como eu fazia isso para os meus filhos... Não, você é muito exibida. Sou exibida. Vou fazer... Eu sou exibida mesmo. Né? Claro. Qual é o ator que não... Até o Laerte, que não é ator, é exibido. Eu acho que todo artista
Todo artista é exibido. Senão não vai estar numa vitrine lá todo dia, toda noite. Claro, é evidente. É uma profissão louca. Essa, a gente até tem falado disso, que a gente acabou de estrear a peça, né? A gente tem falado muito sobre isso. É muito louca. Porque é uma profissão com a dor e a delícia o tempo inteiro, né, Jô? Porque é uma felicidade, é a melhor profissão do mundo. Também né? acho, ó, a dor e a delícia. Tudo junto. Olha só, a peça, sem pensar, eu só não entendo esse negócio de sexta a domingo, por que não de quinta a domingo? Pois é, Jô, a gente É a também... dificuldade dos teatros mesmo. Porque agora... Pois é, mas olha, você vê todas as peças que eu dirigi recentemente, todas foram de quinta a domingo, né? É. E eu acho que faz... Aliás, eu acho que o Ricardo era até de quarta. Não, o Ricardo Não, era era de quinta. quinta a domingo. Tudo de quinta a domingo. Aliás, você e o Juca, e você, A gente fazia estão de me quinta... devendo uma peça que a gente conversou. Sim. Não vou dizer qual é, porque senão já Sim. vamos... Não, isso Já vamos pensar na conversar, frente, só vamos tá? conversar. Eu já estou com ela prontinha para traduzir. Muito bem, Jô. Olha, Teatro Tuca, com patrocínio Porto Seguro. Isso, muito Eu obrigada. conversei aqui com a minha querida Denise. Também gostei. E com meu querido amigo Luiz Vilaça. Sempre os dois muito carinhosos Nosso comigo. querido Jô. Muito Obrigado, obrigada, daqui a pouco a gente volta.